Amados, hoje é dia 12 de maio e com a leitura dos últimos 3 capítulos de Segunda Crônicas, capítulo 34, 35 e 36, encerramos mais um livro das Escrituras. Para a devocional de hoje, eu separei os primeiros versículos do capítulo 34, versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derrubado os altares, os postes-ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Esse texto, dentro do seu contexto, fala sobre a purificação do templo e a purificação de Judá. Fala sobre também um dos aspectos da santificação. O título que aparece na minha Bíblia, em cima do versículo 3, é o seguinte: a purificação do templo e do culto. Ao meditar neste texto, me veio à mente um outro texto no Novo Testamento, um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta aos Efésios. E no capítulo 4 de Efésios, versículo 22 ao versículo 24, Paulo diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que eu quero deixar para nós hoje, nesta devocional, é que a verdadeira purificação, a verdadeira santificação, começa com a retirada de tudo aquilo que nos torna impuro, de tudo aquilo que nos contamina, ou seja, que contamina o nosso ser interior, o nosso coração. Não há purificação, não há santificação sem este processo inicial de retirar, de se despojar. O apóstolo Paulo, no seu texto, ele faz alusão a uma ilustração de que para vestir
uma roupa nova, limpa, pura, e que ela continue assim, é necessário se despir. Ele usa a figura do velho homem e do novo homem. E se queremos viver uma vida de santidade, se queremos participar, né, desse processo desejado por Deus de purificação na nossa vida, precisamos abandonar o pecado. Precisamos deixar tudo aquilo que atrapalha uma ação e um mover de purificação da parte de Deus na nossa vida. Esta é uma ação que Deus faz em conjunto conosco. É uma ação onde Ele coloca a nossa parte, a nossa responsabilidade, e Ele cumpre aqui a sua parte, e Ele cumpre o fecho, o término desse processo. Assim como nos tempos lá no rei que nós mencionamos na leitura, no reinado de Josias. Isso aconteceu porque Josias ele propôs no seu coração, e não só propôs no seu coração, mas ele realizou esta obra de destruir, de tirar tudo aquilo que havia contaminado Judá. Os irmãos podem ver lá no texto vários detalhes. Ele não deixou nada, como alguns outros reis que tiraram muitas coisas, mas deixaram alguma e que comprometeu e atrapalhou todo o processo de purificação e de santificação. Amados, desejo a vocês um excelente dia e que juntos busquemos essa purificação e esta santificação na nossa vida.